Olá, meus amigos do Clube Ludovico, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Vou falar de mais um livro hoje. Cadê ele? Tá aqui, não, esse é o meu. Aqui os intelectuais, ó. Os Intelectuais, o livro do Paul Johnson. Isso aqui é uma obra-prima, senhores, olha só. De Marx a Tolstói, a Sartre e Chomsky. O que é o famoso Intellectuals do Paul Johnson? Né? Esse livro olha o tamanho dele. Né? Esse livro ele foi uma conquista, assim, Clube Ludovico, parceria com Nova Fronteira, né, ele foi uma conquista. Porque é um livro que me foi recomendado muito tempo atrás, desde quando eu comecei a me transformar num estudante, num aspirante a intelectual. E esse livro ele mostra a diferença entre o intelectual antigo e o intelectual moderno no que tange à moral, ou seja, como é que o intelectual moderno pode ter a cara de pau de pregar tanta ética, padrão de conduta, mudança política abrupta e ao mesmo tempo ser completamente maluco, ruim com as pessoas com as quais convive, até meio bandidinho, tá ligado? Então, assim, esse livro mostra realmente sacanagem feita por intelectual, falcatrua feita por intelectual, mentira, plágio, roubo de ideia, maus tratos dados a esposas, maus tratos dados a filhos e filhas e por aí vai. Né? Então você vê aqui, eu vou falar quais são os intelectuais, depois eu vou falar brevemente quais são aqueles lá. Vocês sabem que aqui a gente faz uma resenha, né? O Clube Ludovico é ao mesmo tempo um clube do livro que o assinante recebe em sua casa e a gente cada vez mais está construindo uma espécie de comunidade de estudo, né? Então eu com muita alegria faço para vocês aí alguns resumos e resenhas, né? Eu dou minha opinião, né? Vocês veem que eu dou minha opinião. Mas é interessante porque ajuda vocês, primeiro, aqueles que não leram, a terem ou vontade de ler, ou pelo menos de consultar um ou outro capítulo só, ou ao mesmo tempo já tomar conhecimento preciso daquilo que trata o livro para quando quiser, para botar aí na lista, ou quando quiser pegar o livro. Os livros do Clube Ludovico, eles servem para nós formarmos uma biblioteca pessoal. A biblioteca pessoal é formada para muito para além daquilo que a gente pode ler no momento, né? Não sei se vocês sabem. Isso já dizia Humberto Eco, que é um cara que tinha... Quanto que ele tinha, cara? Acho que 100 mil livros na biblioteca dele. E eu que tenho uma biblioteca aqui que minha esposa já quer jogar livro fora, ela é ótima e adora livros, tá? Ela tem um ponto. Eu sou acumulador. Mas eu, tal, que sou assim, sou intelectual ó, desde a juventude e guardo o livro, eu devo ter uns 3 mil. Você imagina 100 mil, 80, 100 mil, que é o esperado do Umberto Eco. Umberto Eco, intelectual italiano, né? Que tinha uma biblioteca imensa e tal. Ele dizia justamente isso: a biblioteca tem que ser um chamado para tua ignorância. Né? Tem que ser ao mesmo tempo um paraíso no qual você encontre respostas, divertimento, entretenimento e ao mesmo tempo conhecimento abundante. Então não dá para pensar em montar biblioteca só do que você já leu e guardar. Se você já leu, até pode repassar, pode enviar para outra pessoa, pode vender, pode guardar para consulta futura, mas geralmente a biblioteca pessoal é de livros a serem lidos e relidos. Né? E esse aqui, Intelectuais, eu li faz tempo, versão em língua inglesa, e agora, pelo Clube Ludovico, a gente pôde ler em língua portuguesa. Paul Johnson é um intelectual britânico aí de grande capacidade, uma reputação excelente, e aqui ele faz o papel um pouco. Ele escreveu isso em 1988, quando a gente estava no fim da Guerra Fria, né? Faltava um ano aí para a queda do Muro de Berlim, e ao mesmo tempo numa hipocrisia danada por parte dos chamados intelectuais. Né? O conceito ele usa aqui, o conceito de intelectuais, ele usa aqui de uma forma bastante ampla. Então ele abrange desde artistas, que são artistas da palavra, literatos, romancistas. São todos aqui da área acadêmica ou escritores, tá? Então, assim, podem ser pensadores e romancistas, pensadores das ciências sociais, que se pretendem cientistas, podem ser sociólogos, filósofos, poetas e por aí vai. Essa é uma visão abrangente, mas que eu enxerguei aí pelo menos uma divisão em dois, né? Porque se você for subdividir detalhadamente em cada uma das habilidades intelectuais praticadas por esses nomes aqui, são várias. Eu dividi em dois, mas aqueles que têm pretensão científica de um lado e aqueles que têm talento artístico de outro. Então, assim, claro que às vezes isso se confunde, isso se mistura, natural.
Mas geralmente aquele que tem pretensão científica, acredito eu, tem que ser mais cobrado do ponto de vista moral, de sua conduta, da adequação entre as ideias que defende e aquilo que pratica. Enquanto que o artista, muitas vezes o gênio artístico, ele é um pouco misterioso, ele se faz um pouco de seus próprios defeitos, ele se sacrifica pela arte, ele exagera em algumas coisas, por aí vai. Então eu tenho mais complacência com o pessoal da arte. O Paul Johnson e o Chesterton, por exemplo, não o têm. Eles cobram, mesmo dos artistas, eles cobram aquela coerência, tá ligado? A coerência, ideia pregada, ideia praticada. Mas, visão deles. Vamos lá para dar uma olhada no sumário, pra vocês verem aqui quem é quem, né? Jean-Jacques Rousseau primeiro, um louco interessante. Capítulo 2, Shelley, ou a insensibilidade das ideias. Capítulo 3, Karl Marx, gritando maldições colossais. Capítulo 4, Heinrich Ibsen, muito pelo contrário. Capítulo 5, Tolstói, o irmão mais velho de Deus. Capítulo 6, As Águas Profundas de Ernest Hemingway. Capítulo 7, Bertolt Brecht, Coração de Gelo. Capítulo 8, Bertrand Russell, Um Caso de Tolices Lógicas. E o capítulo 9, famoso Jean-Paul Sartre, Uma bolinha feita de pelo e tinta. Capítulo 10, Edmund Wilson, Uma tição do incêndio. Edmund Wilson foi o poupado aqui, né? É a exceção. É um dos caras que foi mais bem qualificado, digamos assim, pelo Paul Johnson. Né? Foi poupado. Depois a consciência inquieta de Victor Golanes. E finalmente capítulo 12. Vocês viram que eu parei de usar a mão, né? 11 e 12 não tem como fazer. Capítulo 12, Mentiras, Malditas Mentiras e Lillian Hellman. Na verdade, por fim, o capítulo 13, O Voo da Razão. Tá? Então, assim, esse é um livro que tem a missão de examinar nesses intelectuais, a moralidade relacionada com sua obra e com, na verdade, a criação de expectativas que sua obra gera ou que a sua vida, por meio de sua obra, passou a criar, gerando até muitas vezes movimentos de seitas, de seguidores e por aí vai. Então, assim, ele pega no pé dos intelectuais. Os intelectuais seriam aqueles que, na modernidade, herdam os espaços deixados pelo clero e que foram deixados por causa da secularização. Secularização, esse processo constante, né, segundo o qual o ateísmo, o ceticismo, o agnosticismo cresce, se propaga e vai substituindo paulatinamente a religião. Né? É isso. E aí a gente tem uma visão aqui de cada um desses senhores, né? Jean-Jacques Rousseau é o primeiro, e eu acho que ele é o arquétipo, né? Eu vou falar um pouquinho mais dele, depois eu vou falar um pouquinho dos outros, mas ele é o arquétipo porque, cara, ele fez muita cagada, né? Primeiro que ele é do século XVIII, ele é desse limiar aí do intelectual que é iluminista e está dando já um pezinho, um passinho para o romantismo, né? Ele vem antes da Revolução Francesa, bem da verdade. Eu acho que ele morre um pouquinho antes da Revolução Francesa, não sei se é 1787, por aí. Mas, ainda assim, ele traz em seu pensamento, em seu texto, né? Em seu texto ele traz uma certa passagem de mão entre o iluminismo, que é racionalista, coloca a razão no centro de tudo, e tem esse movimento do intelectual público, né? Faz nascer no século XVIII esse movimento do intelectual público, mas ao mesmo tempo o romantismo no sentido de valorizar o sentimento, as sensações, dar mais valor ao instinto e a esse universo sensível da psique humana do que a racionalidade, do que o controle, do que a ordem. Tá? Então, Jean-Jacques Rousseau é essa figura e ele padece aí de alguns defeitos, segundo o nosso autor. Primeiro, que, sendo aí, como eu disse, um arquétipo do intelectual moderno, ele se caracteriza, e a partir dele a gente pode caracterizar esse intelectual moderno pós-século XVIII como aquele que prega o bem para a humanidade, mas pratica pouco o bem, homem a homem, carne e osso, ou seja, ele faz mau juízo dos indivíduos, dedicando-se tão somente à espécie. Essa é a ideia, assim. Então aí criam-se seres assim de extremo egoísmo, vaidade,
paranoia, e que fica pregando amor pela humanidade em geral, incapaz de manter relações saudáveis com quaisquer pessoas que os rodeiam. Tá? Esse era Jean-Jacques Rousseau. Pode ver que ele, muita gente sabe disso, mas muita gente desconsidera isso quando quer dar valor demais às ideias dele. Ele deixa seus 5 filhos no orfanato, dizendo que precisaria priorizar o cidadão ao pai. O pai deveria sacrificar-se dando lugar ao cidadão, porque o cidadão Rousseau era mais importante naquele momento, uma vez que ele se destacava muito em ser cidadão, do que o pai Rousseau. Atividade que poderia ser exercida por pessoas mais comuns e menos extraordinárias, como ele mesmo. Então, assim, esse é o Jean-Jacques Rousseau, sabe? É o amigo do homem, mas o homem enquanto espécie, né? O Paul Johnson, ele dizia, cara, que o Rousseau não era só uma questão de xingar, consumido pela vaidade. O cara é paranoico, é de egoísmo monumental. Não, tem aspectos específicos aqui, né? Olha só, ele fez isso com 5 filhos, mas escreveu um livro ensinando a educar os filhos dos outros, que é o Emílio da Educação. Ele brigou com todas as pessoas que queriam ajudá-lo, entre os quais algumas condessas e mesmo o grande David Hume, né? Então, o Diderot também. Então, ele briga com pessoas que muitas vezes pagavam-lhe as contas, que deram amparo a ele, que o hospedaram, né? E o trataram como dignos anfitriões. O trataram como um hóspede de honra, né? Então, enfim. E ele cria uma espécie de autopiedade como ferramenta de manipulação, algo que é usado até hoje. Ele se retratava como uma vítima sofredora do mundo. Qualquer pessoa que o ofendia, ele entendia que a pessoa estava ofendendo a moral, os bons costumes, a verdade e, sei lá, quiçá até Deus, né? Então, assim, ele fazia de vítima, extraía simpatia, dinheiro, favorecimento, e especialmente, como eu disse, de mulheres aristocráticas, de pensadores como ele, talvez até mais talentosos do que ele, e depois os traía todos, tá? E esse é Jean-Jacques Rousseau. A gente vai ter um segundo personagem aqui, o Shelley, né? Não é o Shelley? Gente, eu perdi aqui o sumário, vocês tenham paciência comigo. Meu Deus, cadê o raio? Achei! Shelley, isso, sensibilidade das ideias. Shelley já é um negócio, é uma questão de idealismo abstrato com crueldade pessoal. Parecidíssimo, por isso que o Rousseau é o paradigma, é o arquétipo da coisa. Então, assim, ele falava muito em humanidade, liberdade, justiça, e era brutal com os indivíduos que o rodeavam. A primeira esposa, Harriet Westbrook, ela estava grávida e foi abandonada pelo Shelley enquanto estava grávida, porque ele quis fugir com sua amante, né, a Mary Godwin, que vai virar depois sua esposa. O que acontece? A Harriet, ela se suicida, cara. E posteriormente, outras mulheres, porque ele não vai parar na Mary, que vai virar Mary Shelley, ele não vai parar nela, outras mulheres também vão se deteriorar de depressão ou vão se suicidar. Então, assim, essa era a relação dele com as mulheres. Em termos de exploração financeira, ele extraía muito dinheiro de sua família e de seus amigos, tá? Para apoio, angariando apoio para suas causas radicais, pagando suas dívidas, deixando por onde ele passava um rastro de credores e de vítimas por onde ele passava. Ao mesmo tempo, ele tinha uma certa dificuldade em ter uma mínima compaixão, pessoal. Ele era uma pessoa realmente que colocava as ideias num alto pedestal e as pessoas tinham que ser submetidas quando essas ideias eram postas em jogo, tá? A gente pode falar agora de Karl Marx, que é o capítulo 3, o Karl Marx, essa figura conhecidíssima, né, que faz surgir o marxismo, o comunismo. Vocês estão cansados de saber quem é o Karl Marx, talvez de uma forma um pouco superficial. Mas vamos dar uma olhadinha aqui. Esse aí se coloca como cientista. Falou até em o socialismo científico, tentou usar a economia para interpretar a história, disse que a filosofia com ele se acabava, porque a filosofia só tinha sido usada para interpretar, e com ele ela seria usada para transformar o mundo a partir da interpretação correta que ele que estava dando. Então, assim, a partir primeiro desses erros monumentais do ponto de vista intelectual, há uma repercussão, não é,
porque ele tinha uma visão meio que apocalíptica, né, de destruição e redenção, destruição por parte do proletariado, de que ele não fazia parte, mas ele se sentia como intelectual, uma espécie de general, e os intelectuais seriam generalato, que por sua vez daria orientação os proletários. O ideal é que o intelectual fosse proletário, né? Isso aí é uma coisa que está na obra dele meio confusa e que vai ser desenvolvida posteriormente por Antônio Gramsci e também bom, tá aqui o microfone, tá certinho. Fiquei com um susto que eu não vi aqui o verdinho ligado. Por Antônio Gramsci e também por aquele que escreveu Aparelhos Ideológicos e Repressivos de Estado. Aparelhos Ideológicos de Estado. Qual é o nome desse cara? É um francês que se suicidou por um acaso, mas ele ajudou o Karl Marx a desenvolver isso. Depois eu lembro o nome dele. Eu li na Faculdade de Filosofia faz 20 anos já. Mais. Então aqui, o livro do Paul Johnson o acusa também do seguinte: ele era intelectualmente desonesto, tá? Pode ver que no capítulo 8 do Capital, que é sua obra magna, né? O capítulo 8 do Capital, ele diz a tese, né? Ele defende ali a tese segundo a qual o capitalismo inevitavelmente empobrece os trabalhadores. O Paul Johnson diz que ele usava propositadamente fontes desatualizadas, ignorava evidências que contradiziam suas teorias para favorecer o seu raciocínio e para favorecer a sua força perante o seu movimento. Então, esse é o Karl Marx. Mas essa é a parte da desonestidade intelectual. Nós temos também uma parte de exploração pessoal. Ele não era muito diferente de Rousseau e Shelley, né? O Marx, ele é descrito como alguém que vivia só às custas dos outros, dependia financeiramente do seu colaborador e amigo Friedrich Engels. É alemão, né? Aí ficou passando aqui a língua tal, um botãozinho aqui no meu cérebro. Friedrich Engels. E ele explorava também a própria família, né? Você pode ver que sua esposa Jenny, ela era... tadinha, ela era filha de uma família nobre, que ela largou tudo isso para ficar com ele, então ela tinha que cuidar de toda a parte doméstica, dando base para que ele pudesse desenvolver a sua teoria sozinho no confortinho da mesinha dele, né? A empregada da família, Helene de Muth, ajudava a sua esposa, mas ajudava tanto que ele acabou tendo um caso com ela e teve um filho ilegítimo, nunca reconheceu o filho que ele teve com a empregada. Ele também é pintado por Paul Johnson como alguém dogmático, violento, ditatorial, intolerante com quem discordava dele. Na mínima discordância, ele já agia como se fosse um inimigo pessoal. Então ele tratava rivais intelectuais também com desprezo. E, segundo Paul Johnson, o seu caráter, a sua maneira de lidar com o seu movimento e com seus antagonistas já era um prenúncio dos movimentos a que ele daria causa. Então, todo o movimento marxista surgiria justamente desse DNA, né, de mau caráter. Bem, para falar de mais alguns, não vou falar de todos aqui, né, essa resenha é só para apresentar genericamente o livro para vocês. Eu gostaria de falar, olhando aqui, Karl Marx, depois capítulo 5, Tolstói, irmão mais velho de Deus. O Tolstói tem uma história muito interessante, mas um pouco intensa, né? De que ele escrevia um diário, ele tinha um diário, e nesse diário ele se defendia como um farol moral da humanidade, né? É muito próximo de Deus, talvez até, como ele diz, irmão mais velho de Deus. Mas afora isso, ele cometia muitos pecados, até na visão dele, ele cometia muitos erros. E esses erros geralmente tinham a ver com luxúria e com jogos. E ele obrigou a sua esposa a ler todo o seu diário anterior ao casamento para que ela tomasse conhecimento dessa vida moral maravilhosa que ele tinha e, ao mesmo tempo, torturando-a com 1001 casos sexuais detalhadamente relatados. Vocês vão pensar, mas isso não é grande coisa. Não é grande coisa quando você não se coloca como ele se colocava, como uma figura semidivina. Dá uma olhada nisso. Ele era proprietário de uma fazenda imensa e tinha um monte de trabalhadores em regime de semi-escravidão
né? A princípio escravidão, depois semi-escravidão. Ele queria libertar os caras e num dado momento eles entenderam que as condições não eram boas de libertação. E disseram, não, nós vamos continuar aqui, dessa forma a gente não tá de acordo. E ele ficou com vontade, mandou uma carta para não sei quem lá, dizendo que, olha, vocês vão ver daqui a pouco um holocausto que vai matar todo mundo aqui. O cara extremamente nervoso, que falava que queria uma vida simples e a vida dele era a vida de um grande proprietário de terras. E ao mesmo tempo tinha um casamento muito tumultuado, né? Eu já disse dessas exigências aí, que se não são cruéis, são de extremo mau gosto. E ao mesmo tempo ele desprezava toda e qualquer reforma política gradual. Ele achava que tudo tinha que ser pá, de uma vez só, com ruptura, as mortes que devessem existir e a transformação aconteceria. Então, assim, adoro Tolstói, gente. Adoro Tolstói, gosto muito do trabalho dele. Lembra quando eu fiz aquela distinção no início da nossa conversa? Tem aqueles que se acham cientistas. E eu acredito que tenhamos que exigir mais. O Paul Johnson não fez muito essa distinção, mas eu acredito que a gente tem que exigir maior responsabilidade daqueles que se dizem cientistas. Porque se você é um cientista humano, é um cientista social, está analisando economia e política, e toda a tua vida, todo o teu entorno, tudo te convida a pensar diferente, você consegue chegar a evidências contrárias àquilo que você está dizendo, e você insiste na tua teoria só para manipular os outros, isso é horrível. Agora, quando você é um baita romancista, se você é doido, o que vai fazer? Né? Eu não sei, eu tendo a perdoar mais o artista. E você, como é que você pensa? Essa parte da minha resenha, né? Eu discordaria aqui do Paul Johnson de usar a mesma régua para todos eles, tá? Tem o Hemingway, por exemplo. O Hemingway também é colocado aqui como alguém cruel, desleal, que traía sistematicamente amigos e benfeitores, tudo pela causa da arte, né? Artista muitas vezes é doido, assim. O Wagner era assim, não tá relacionado aqui no Paul Johnson, mas eu tô trazendo, né? Ele tinha o Hemingway, ele tinha uma fascinação pela violência, adorava tourada, caça, gostava de guerra, tá ligado? E aí dizem também que com essa obsessão toda por ação, ele acabou tomando posições políticas erradas do lado dos mais violentos, né? Como na Guerra Civil Espanhola, ele ficou do lado dos comunistas. Mas é artista, né, cara? O problema é que... Sabe qual é o problema? A gente vê, por exemplo, ficaram se metendo na história do Brasil, aqui, na política brasileira. Os Avengers, cara. Pô, meu, é o Homem-Aranha, não sei se é o Homem-Aranha, mas o Capitão América, cara, o que ele tem o Hulk, velho? O que ele tem a ver com a nossa... Por que alguém vai levar em consideração isso? Dua Lipa, velho. Entendeu? Esse é o problema. A gente tem que ser mais maduro, entender que artista, geralmente, o que ele faz de melhor é aquilo ali, o resto ele é debilóide, entendeu? Tem exceção, deve ter. Tipo o jogador de futebol aqui no Brasil, a maior parte tem uma conduta, uma vida meio desregrada, meio desequilibrada, emocionalmente costumam ser desequilibrados. Aí você vê um Kaká, é um ponto fora da curva. É um ponto fora da curva. Agora você vai ver nos artistas, você é um esportista, né? Nos artistas. Provavelmente tem um artista ou outro que seja uma pessoa muito regrada, que consegue render em vários campos da vida, que na vida pessoal é uma pessoa gentilíssima. Mas a maioria aqui, sobretudo os retratados, aqui, o Bertolt Brecht, mesma coisa, explorou mulheres, foi desonesto, sabe? E via o intelectual como gangster, ele se sentia uma espécie de gangster, sabe? Aí não dá. O Bertrand Russell, eu estudei quando eu estudei lógica, adorava, ele tem um texto delicioso de ler. Mas ele virou um tirano com essa lógica dele. Ele estudou lógica, escreveu Principia Matemática e passou a entender que quem discordava dele era ilógico. E ele mesmo era ilógico, cara. Ele defendia a guerra preventiva contra a União Soviética, sabe? Antes de desenvolver bomba atômica. E anos depois ele, sei lá, teve uma virada e passou a ser a favor do desarmamento nuclear unilateral. Os Estados Unidos deveriam se desarmar. Isso é uma coisa de louco, né? Então, assim, é nada lógica, né? Então é isso, acho que eu falei de alguns aqui, olha, o Edmund Wilson, né? Vamos falar dele. Ele escreveu uns livros extraordinários, tá? O Edmund Wilson. Foi marxista quando jovem, e depois ele foi ver de perto, tá? Mas ele tinha uma paixão tal pela verdade, dos fatos, que, ainda que ele tenha sido atraído pelo marxismo na década de 30, ele foi, depois de investigar a realidade, ele fez uma viagem à União Soviética, né, ficou um tempo lá, se convenceu da brutalidade, da desonestidade, da mentirada que sustentava aquele regime. E muito diferentemente daqueles que se aproveitaram do regime, né, muitos aqui ganharam dinheiro com o regime. Tá? O Brecht,
não é? O Brecht defendeu os expurgos em Moscou, o regime opressor da Alemanha Oriental. Vocês viram o Hemmel aí do lado dos comunistas. Quem se aproveitou mais aqui, cara? Tem uma galera que ganhou um dinheiraço aqui com. ahn, Como é que é? Lilian Hellman, né? Que ela foi defensora ferrenha e impenitente de Stalin, mesmo depois de revelados todos os crimes. É uma coisa assim, bizarra. E o Wilson não foi assim. O Will Wilson. Eu esqueci o nome do livro dele. Se vocês me permitem, eu vou procurar aqui numa anotação, porque eu deixei aqui pronto. Aqui, achei. Estação Finlândia. Rumo à Estação Finlândia. Esse livro é maravilhoso, tá? Até recomendo para meus amigos. E ele fez esse movimento de retorno à literatura, né? Depois dele se desencantar com as utopias políticas, ele pensa, vou para crítica literária, para análise cultural, para o trabalho com as letras, me referindo sempre a fatos, a gramática, a literatura e a arte. Esse cara é gente boa. Mas é isso. Olha, gente, para finalizar minha resenha, meu resumo resenha aqui, eu vou dizer uma coisa para vocês. Paul Johnson, ele é uma espécie de, digamos assim, moralista, né? Ele é o chato que chegou, né, no bolo, aquele espantabolo, que chegou cheio de critério moral e ferrou todo mundo. Por um lado é isso. Por outro lado, ele deixa claro pra gente que a intelectualidade moderna, sobretudo a partir do século XVIII, né, séculos XIX e XX, muito significativamente, esteve do lado errado da história, apoiou violência, na vida pessoal era muito cruel. E sempre esses erros eram reflexos também de um certo secularismo entranhado, né? Expresso por meio de agnosticismos e ceticismos e ateísmos, né? Então, tenho para mim que a falta de transcendência muitas vezes leva a erros grotescos, como o próprio Sartre, né? Não falei do Sartre. O Sartre era um cara que ganhou muito dinheiro, né? Eu estava à procura disso. Ele defendeu a União Soviética loucamente, apoiou Fidel Castro, apoiou Mao Tse Tung. Então, assim, ele teve um ativismo louco, defesa da violência necessária, explorava sua esposa, né? No sentido de que ela também devia, né, cuidar da parte doméstica e ao mesmo tempo servi-lo sexualmente, ao mesmo tempo em que ele era servido por estudantes mais jovens e coisas assim. Então, é uma figura grotesca, né? E enfim, dizem que ele se colocava como resistência francesa na Segunda Guerra Mundial, mas ele teve uma guerra fácil, porque teve livros publicados com a autorização dos censores alemães no contexto nazista, né? Então, é uma figura horrorosa, né? O Sartre eu acho uma figura horrorosa, porque se passava não só por um artista, porque ele tem livros de teatro, né? Esse é o cara que está na interseção. Ele tem obras de teatro, mas ele tem obras pretensamente filosóficas, ele tem obras pretensamente ligadas às ciências sociais. Então, assim, é um cara perigosíssimo, né? Então, o que, que eu quero dizer? O Paul Johnson, às vezes ele vem com uma certa chatice, eu acho, né? Que exagera no padrão, na cobrança de padrão moral. Por outro lado, ele nos mostra que o parâmetro de intelectual, quando a gente pensa em Sócrates, Platão e Aristóteles, quando a gente pensa em Santo Anselmo, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, quando a gente pensa nos intelectuais, mesmo os renascentistas do início da modernidade, né? Não, eu não falei de nenhum romano, mas Cícero, Sêneca, Marco Aurélio. Quando a gente fala do início do Renascimento, a gente fala do próprio Erasmo de Roterdã, a gente fala do. Como é que é o nome? Do Petrarca, a gente fala do Camões, todos heróicos, né? Todos heróicos e, enfim, também meio loucos, né? Se você pega um Michelangelo aí, um Da Vinci, né? A loucura começa cedo, né? Mas assim, cara, eu acho que ele tem toda a razão na crítica dele, toda a razão. Mas o maior chamado de atenção é para a gente tomar cuidado, para não tomar artista e opinião de artista como algo que deva ser levado a ferro e fogo. A gente tem que considerar: o cara é bom ator, o cara é bom ator, ponto. O cara é bom romancista, é bom dramaturgo, é boa cantora, é boa dançarina, ponto. Essas pessoas ficam famosas, influenciam, é verdade, né? Elas viram influenciadoras, porque as pessoas que querem ser como elas pensam, elas nem sempre pensam, às vezes é inconsciente, entendem que aquele aspecto da personalidade delas é um componente importante, né? Muitas vezes, por exemplo, você quer ser como uma pessoa, você se apega a um trejeito, a um cacoete, a um modo de falar, coisas mais fáceis de imitar do que propriamente o talento.
Então, assim, e como dizia, né, Cecília Meirelles, né, às vezes é um pecado, ele dá base na estrutura para que o próprio talento se desenvolva. Então, a arte é uma coisa misteriosa. Mas é muito perigoso, sim, o trabalho deles como influenciadores, né? E isso a gente precisa combater, assim, no sentido de que, olha, sempre, né, eu entendo, né? Isso é minha resenha. Eu entendo que a gente precisa dar um, não basta assim, olha, seu artista, né? Fica aí na sua área de atuação competente, porque disso aqui você não entende, velho, tá? E por outro lado, a figura do intelectual, como substitui mesmo o clero, é como se quando ele fala em público, ele faz uma homilia, né? Ele vai dar parâmetros morais, legais, de meta de vida, espirituais para as pessoas. Isso é um perigo também. Um grande baixa-bola aí é importante. E por outro lado, os intelectuais, ainda que assumam esses postos, se tiverem uma certa visão, uma humildade perante a transcendência, né, eu acho que podem acertar mais, né? O que dizia do Eric Fögling, a imanentização do eschaton. O eschaton é a ideia do fim do mundo em grego, né? Se você acha que o fim do mundo está aqui neste mundo, o que eu quero dizer? Você vai conseguir acabar com a dor e o sofrimento e trazer a salvação para a humanidade, né? Aí você vai ficar arrogante a ponto de achar que você tem que concentrar poder em si para poder transformar a humanidade nessa coisa maravilhosa. E aí está caindo num perigo, que o Olavo chamava de mentalidade revolucionária, o Olavo de Carvalho, e o Eric Fögling falava nessa tal da gnose, né, que tem por fundamento a imanentização do escato. Então eu acho que isso aí não é legal, sabe? Então assim, Paul Johnson nos ajuda a desmistificar essas figuras que existem até hoje no jornalismo, existem até hoje nas academias, nas universidades, existem até hoje os artistas nas redes sociais, e a gente precisa ter em mente quem eles de fato são, que muitas vezes são pessoas de natureza crudelíssima, vergonhosa, e que não tem nada, nada, nada de moral a nos ensinar. De repente, exceto um ou outro aspecto de suas áreas específicas e técnicas, né? Então por hoje é isso. Obrigado pela atenção e até a próxima, queridos. Valeu!